A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente para prestar a Deus o nosso culto, o nosso louvor e nossa adoração. Desejo que todos estejam bem de saúde, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos a Ti nossa voz em oração. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre Teus servos e servas que agora estão conectados, participando deste culto. Estende a Tua mão de poder para curar, para restaurar, para renovar, para conceder escape, para conceder livramento. Receba também dos céus a nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão. Esta é a nossa oração a Ti, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento vamos adorar o Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Agradecemos a Deus por este belíssimo louvor que podíamos entoar em adoração àquele que reina e vive para sempre. Não esqueça, meu amado irmão e irmã, de participar do culto. Envie sua palavra de saudação, envie seu pedido de oração e interaja conosco. Nesse momento vamos participar do ofertório, oportunidade que temos de contribuir com o reino de Deus. Malaquias 3, 10 e 11 é a leitura bíblica que faremos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está aí na sua tela, prezado irmão e irmã, os dados bancários do Ministério ADMDF. Contamos com a sua contribuição, com a sua fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua contribuição, a sua fidelidade. Os irmãos têm nos ajudado a fazer esta obra que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Vamos agora orar, agradecendo a Deus pela sua vida e também intercedendo pela vida do preletor. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer agora pelos teus servos e servas que têm nos ajudado a fazer esta obra, contribuindo com sua oferta e com seu dízimo. Pedimos a Ti, ó Deus, que estenda a Tua mão de poder e dê prosperidade ao celeiro e à dispensa dos Teus filhos. Prepara também os nossos corações, quando nesse momento vamos ouvir a ministração da Tua palavra. Oramos e rendemos-lhe graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para meditar com os irmãos acerca de uma porção da Palavra de Deus. E assim eu os convido, por gentileza, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, os evangelhos registram 7 frases do Senhor Jesus proferidas quando ele estava na cruz. E o versículo 43 é uma delas. A primeira frase que o Senhor proferiu está registrada no Evangelho de Lucas também, no versículo 34 do mesmo capítulo 23. E diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa frase, o Senhor Jesus fez uma oração ao Pai em favor dos seus algozes, em favor dos romanos que o haviam crucificado. A última frase, dita pelo Senhor, também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 46, dirigida ao Pai, nesses termos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o Evangelho registra que logo após dizer esta frase, o Senhor expirou. Meus amados irmãos, e as outras frases estão registradas também no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E são elas: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Esta frase está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Dita à sua mãe, dita ao
apóstolo amado, ao apóstolo João. A outra frase é a frase da nossa meditação. Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. Dita a um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma outra frase é: meu Deus, por que me desamparaste? Registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Essa frase é uma frase que está registrada em um salmo, o Salmo 22. É uma frase profética. O Senhor Jesus aqui se refere a uma profecia que estava se realizando na cruz do Calvário. E o Salmo 22, os irmãos podem ver, o seu final é um final de promessa, é um final de vitória. E o Senhor Jesus ali fez um registro de mais um cumprimento de profecia em sua pessoa. Ainda a frase tenho sede, registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, e também a frase está consumado, tetelestai, em João 19, 30. Essas são as frases proferidas pelo Senhor na cruz. Meus queridos irmãos, não foi fácil para o Senhor Jesus proferir essas frases na cruz. Os irmãos conhecem o registro de todo o sofrimento do Senhor e aqui eu vou me valer de algumas observações feitas por um médico francês, o Dr. Pierre Barbet, que escreveu um livro após estudar mais de 25 anos a crucificação do Senhor Jesus. E ele fala, por exemplo, desde a quinta-feira, quando o Senhor suou sangue, e isso é registrado no Evangelho de Lucas, que era médico, e o Dr. Pierre Barbet faz essa observação. É um fenômeno raro, chamado hematidrose, que ocorre quando os finos vasos capilares se rompem sob as glândulas sudoríparas, as glândulas que produzem o suor, e então o sangue se mistura com o suor. Isso acontece quando o corpo está fisicamente muito debilitado e também sob uma forte pressão emocional. O Senhor Jesus foi açoitado pelos romanos. Os irmãos devem saber, o chicote, o açoite, o flagrum usado pelos romanos era composto de tiras de couro e na ponta dessas tiras haviam bolas de chumbo, pedaços de ossos, e esses açoites causaram ferimentos dolorosos no corpo do Senhor. O Senhor Jesus também foi coroado com espinhos. O Senhor também carregou a parte horizontal da cruz, do patíbulo, que pesava cerca de 50 quilos, sobre os seus ombros, já lacerados pelos açoites. Carregou a cruz por pelo menos parte do trajeto de 600 metros até o Calvário. O Senhor Jesus teve os nervos medianos lesados na altura dos pulsos e é uma das piores dores que um ser humano pode suportar. É a lesão nos grandes troncos nervosos. Por fim, também teve os pés perfurados. E nessa condição, após sofrer tanto, o Senhor, para falar na cruz, tinha de colocar todo o seu peso sobre os cravos que estavam em seus pés e levantar o corpo sobre os pés perfurados para aliviar os músculos do tórax e soltar o ar.
e expirar e falar. Nesse contexto de dor, de sofrimento, é que o Senhor proferiu as 7 frases na cruz. Foi muito difícil para o Senhor dizer cada uma dessas frases. Meus amados irmãos, e uma dessas frases o Senhor dirigiu com muita dor, com muito sacrifício, a um dos ladrões que estavam crucificados ao seu lado. Interessante perceber que os 2 ladrões que estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus o insultaram no início da crucificação. Os 2 blasfemaram contra o Senhor. Os 2. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Mateus 27, 44. Mas houve uma mudança no coração de um desses ladrões. Porque Lucas, capítulo 23, versículos 40 a 42, registra o seguinte: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E após este pedido, queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus profere aquela frase maravilhosa que é o texto base da nossa meditação. Como ocorreu essa mudança no coração deste ladrão? Um coração tão mau, tão perverso. O que ocorreu? Por que houve esta mudança? Como ocorreu esta mudança? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus veio buscar o que estava perdido. Está registrado nos evangelhos de Lucas e Mateus. Lucas 19:10. Mateus 18:11. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Eu vim buscar o que estava perdido. E o Senhor Jesus evangelizou com palavras, com ações, até o fim de sua vida na cruz. O que aqueles ladrões viram? O que aqueles ladrões ouviram? O Senhor Jesus perdoando os seus inimigos. O Senhor Jesus se dirigindo ao Pai, a Deus, em oração, em confiança, em amor. O Senhor Jesus se dirigindo aos seus amigos, aos seus amados, em amor, pensando neles, se preocupando com eles, até no último momento, no momento mais doloroso. Jesus amando aos seus inimigos, Jesus amando aos seus amigos, Jesus amando o seu Pai, em todas as direções, amor, misericórdia, graça, paz. Ah, meus queridos, aquele coração
não resistiu ao amor do Senhor, à graça do Senhor, ao seu Evangelho. Aleluias. E nós? E nós que somos cristãos, que somos discípulos do Cristo, meus amados irmãos, será que as nossas palavras, será que as nossas ações estão sendo instrumentos de Deus, estão sendo instrumentos nas mãos do Senhor para também mudar corações, para também quebrar corações de pedra? Por quê? Como aquele coração foi alcançado? Por quê? Porque Jesus cumpriu a sua maior missão até o fim de suas forças: salvar vidas, salvar almas. Ele não descansou até o fim. Ele buscou atingir os corações. Ele buscou resgatar o que estava perdido. E para nós, meus amados irmãos, para nós que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, será que a nossa missão maior também tem sido, também é salvar vidas, também é ser instrumento nas mãos de Deus para resgatar o que estava perdido, para sarar os que estão doentes? Por que esse coração tão mau, tão duro do ladrão foi transformado, foi sarado, foi alcançado pelo Evangelho da Graça, pela salvação do Senhor? Porque o Senhor Jesus, mesmo com as mãos presas, mesmo com os pés presos, mesmo com os pulmões presos, ele bradou amor, ele derramou graça aos necessitados, aos perdidos. E nós, queridos e amados irmãos, que temos as nossas mãos soltas, os nossos pés, os nossos pulmões liberados, soltos, será que nós estamos sendo também instrumentos de graça, instrumentos de misericórdia, instrumentos do amor de Deus para os necessitados, para os perdidos, para os condenados, para os enfermos, para os que estão presos nos grilhões da escuridão e da morte, do desespero? Meus queridos irmãos, e desse fato acerca do qual nós temos meditado, há também uma lição muito importante que nos serve de alerta, de aviso. O próprio Senhor Jesus não conseguiu salvar a todos aqueles que o ouviram. Apenas um dos ladrões aceitou o Evangelho. O outro pereceu ao lado do Senhor Jesus, sem salvação.
Isso é muito triste, é muito duro, mas o próprio Senhor já nos havia alertado sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, o Senhor nos avisa que poucos são os que encontram a porta estreita que leva à vida. Poucos são os que a encontram. Poucos são os que entram por ela. Não há como negar. O próprio Senhor nos avisou. Meus amados, meus queridos irmãos, e o desejo de Deus, o desejo do fundo do seu coração, é que todos sejam salvos. Está registrado na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor, o desejo do coração do Senhor, do seu coração amoroso, do seu coração misericordioso, é que todos venham a ser salvos. Mas nós sabemos, o Senhor nos criou livres. A liberdade nos foi dada e com ela o direito de escolher, dizer sim ou não ao projeto do Senhor, dizer sim ou não ao seu chamado, dizer sim ou não à sua salvação eterna. Um dos ladrões disse sim, o outro disse não. E Deus respeita tanto o nosso livre-arbítrio que permitiu que um fosse salvo e o outro fosse condenado ao seu lado. Meus irmãos, isso nos deve levar a refletir acerca da importância de dizermos sim, de estarmos com o nosso coração firmes no Senhor. Isso nos deve levar a refletir acerca da nossa missão de levar o Evangelho, de levar a boa nova às almas, àquelas vidas que estão perdidas, condenadas. Meus queridos, apesar de o desejo de Deus ser que todos sejam salvos, Ele mesmo nos diz que poucos o serão. Poucos serão salvos. Mas assim como na cruz, o Senhor Jesus disse: tenho sede. O Deus crucificado, como dizia Lutero, o Deus crucificado continua com sede. Ele continua com sede de almas, com sede de vidas. Ainda é o seu grande projeto, ainda é a sua grande missão, ainda é o seu grande desejo, vidas, resgatar vidas perdidas, sarar enfermos da alma. Meus amados irmãos, é uma missão árdua, mas é a missão do coração de Deus. É a missão do coração do Senhor. Na terra, como Emanuel, Deus conosco, o Senhor cumpriu a sua missão até o fim. Até quando estava pregado na cruz, Ele amou. Ele derramou graça, Ele derramou misericórdia. Até o fim de suas forças. E nós
E nós que somos os seus embaixadores, que somos os seus representantes na terra, que somos os seus discípulos, que agora somos os seus pés, as suas mãos, a sua boca na terra. Meus queridos irmãos, que responsabilidade o Senhor nos concedeu, que missão o Senhor nos conferiu, a de buscar as suas ovelhas perdidas, a de alcançar as vidas perdidas. É a missão do coração dele. Todas as outras são acessórias. A missão do coração do Senhor é resgatar as almas, é levar o seu evangelho, é levar a sua graça, é levar a sua misericórdia, é levar a sua redenção aos necessitados, às almas oprimidas, às almas que estão na escuridão e na morte. Meus queridos, essa é a nossa grande missão. Olhemos para o Senhor Jesus, o nosso exemplo, o autor e o consumador da nossa fé. Olhemos para a sua dedicação, para o seu esforço, para cumprir a sua missão, a missão de resgatar as vidas, a missão de buscar o que estava perdido. O Senhor nos deu o exemplo até o fim de suas forças, sofrendo, debilitado, mas bradando o amor e derramando a misericórdia. Mesmo sob o mais atroz sofrimento, ele não descansou, ele cumpriu a sua missão até o fim. Roguemos ao Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Ele nos ajude a sermos sal, a sermos luz, a sermos perfume de Cristo, onde quer que estejamos. Que Ele nos ajude a cumprir a missão do coração dEle, que é resgatar as vidas, que é levar o seu Evangelho, que é levar a sua libertação, a sua salvação ao maior número de pessoas, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Que Deus nos ajude nesta maravilhosa missão. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, agradecemos a Deus por esta abençoada palavra que nós acabamos de ouvir. Quero lhe convidar agora a participar dos trabalhos da semana. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, culto da juventude, por Skype, na coordenação da missionária Dirley. E às 20 horas, o culto dos varões, na coordenação do pastor Carlos Júnior. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, e 10h30 as demais classes. E à noite, às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao Senhor, alusivo ao Dia dos Pais. Agradecemos, irmãos e irmãs, pela sua companhia, pela sua participação e vos convidamos para os trabalhos que aqui foram anunciados. Nesse momento, nós vamos orar para o encerramento deste culto. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela tua palavra ministrada, pelos louvores entoados, pela tua graça maravilhosa. Agora intercedemos em favor do teu servo, da tua serva, deste pai, desta mãe, deste marido, desta esposa, deste filho, desta filha, deste varão, varoa, jovem, adolescente e criança, pedindo que o Senhor estenda a tua mão para dar ordens a respeito dos teus filhos e filhas, ordenando a cura, ordenando o escape, ordenando o livramento, ordenando, Pai, vitória. É a nossa petição. Perdoa também os nossos pecados e ofensas à tua santidade, Senhor. Pai amado, intercedemos por este país,
Rogamos a Ti, ó Pai, a Tua intervenção divina dos poderes constituídos para que o mal não prospere, para que a injustiça não prevaleça e para que a iniquidade não tenha triunfo. É a nossa petição a Ti, ó Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, chegamos ao término do nosso culto, agradecemos mais uma vez a participação de todos. Vamos agora proclamar o nosso lema. Adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. E os irmãos digam comigo. Amém. Paz do Senhor.